E olha só, os povos indígenas Macuxi e Wapixana celebram um marco importante para a valorização das línguas maternas para o fortalecimento dos direitos indígenas em Roraima. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, um dos principais instrumentos internacionais de garantia dos direitos dos povos indígenas, foi traduzida para as duas línguas. E para falar sobre esse processo de tradução e a importância desse documento para os povos indígenas do Estado, conversamos agora com o advogado e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, Júnior Nicásio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Para a gente já começar começar a falar sobre este assunto, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa Convenção 169 da OIT e por que ela é tão importante para os povos indígenas. Bem, a Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? É um instrumento internacional normativo que, a partir de 89, ele é uma legislação internacional que trata sobre povos indígenas e populações tradicionais. E, fazendo um contexto histórico, né? É um dos instrumentos internacionais que fala sobre direitos dos povos indígenas, especificamente sobre direito à consulta, né? Anteriormente, essa lei, existe outra legislação que tratava sobre também matéria indígena, populações tradicionais, mas só que com viés mais integracionista. Em 89 muda todo o contexto histórico também, né, da própria visão que os pais têm sobre as populações tradicionais e transformou essa legislação algo junto com a Constituição Federal de 88, né, para valorizar a questão cultural dos povos indígenas e também todo o contexto histórico no mundo, né, em que vários empreendimentos, né, se alastravam aos territórios tradicionais e a necessidade de consultar as comunidades, né. E no Brasil ela tornou-se lei a partir de 2002, né, em que o Brasil tornou signatário dessa legislação e é um mecanismo importante na proteção dos direitos dos povos indígenas, né. Que bacana, né? E agora esse documento passa a estar disponível também nas línguas maternas, tanto Macuxi quanto o Wapixana, né? E qual é o significado, a importância dessa tradução para as comunidades indígenas, principalmente aqui em Roraima? Bom, em Roraima são mais de 10 povos indígenas, né? Entre os de população maior, encontra os Macuxi, a Yanomami e os Wapixanas, né? E aqui em Roraima, desde 2009, a gente aprovou o primeiro protocolo de consulta em que nós, do Conselho de Roraima, atuamos na elaboração do protocolo da região Serra da Lua, que é um povo mais Wapixana, que abrange os municípios de Bonfim e Cantá. E depois trabalhamos também em fase de conclusão do Omajari, né? E também em 2024 aprovamos o protocolo de consulta da Raposa Serra do Sol, que envolve vários quatro povos indígenas, né? Que é Macuxi, Taurepang, Ingaricó e Sapará, né? Bem, a ideia do protocolo de consulta é porque é uma lei, né, no Brasil e vincula o Estado brasileiro, em que o Estado, ao planejar qualquer empreendimento, medida legislativa ou administrativa, é obrigado a consultar os povos tradicionais, né, com o objetivo de que os povos possam participar desde a elaboração, né. Então, o protocolo, a ideia é que a consulta seja prévia, né, que os povos possam contribuir também na construção ou qualquer atividade econômica, legislativa, administrativa que o Estado pretende elaborar. E a ideia é poder que essa lei seja mais acessível, né, às comunidades tradicionais que são as mais afetadas, né, qualquer empreendimento que tanto no âmbito municipal, estadual e federal, né, e as comunidades precisam compreender e também de forma mais acessível através das línguas, né. Começamos para o Macuxi, o Wapixana, em que são populações aqui em Roraima tem maior população, né, mais comunidades. Sim. E também são povos mais afetados, né, por empreendimentos. Por exemplo, Raposa Serra do Sol tem vários empreendimentos. Serra da Lua, por exemplo, aqui tem o Bem Querer. A necessidade também, além da escola, né, que tem jovens, né, também fazer conciliar com a lideranças mais tradicionais, né. E também valorizar a própria língua materna e levar esse instrumento para as escolas, né, que torna também um material acessível também para estudantes, né, em escolas indígenas. Júnior, esse processo ele envolveu professores das línguas maternas e também assessoria jurídica. Tá você aqui no estúdio, logo ali nos bastidores também tá as advogadas Fernanda Félix e Luciane Macuxi. Fala um pouquinho pra gente como foi esse processo de tradução. Para nós que somos advogados indígenas, sou Wapixana, e tem a Fernanda que é Wapixana e a Luciane Macuxi. Primeiro é um desafio, né, porque a legislação ela foi escrita e feita por pessoas não indígenas que às vezes não conhecem
a realidade das comunidades, dos povos indígenas no Brasil, no âmbito internacional. E o desafio é poder transformar a letra da lei em algo mais aproximado da nossa Que ela língua traz uma materna. linguagem muito Sim, jurídica muito também, né? técnico-jurídica, né? Sim. Então, o nosso desafio foi que essas palavras possam ser traduzidas na nossa língua e que a gente facilite nossa compreensão, né? E por isso foi a participação das professoras indígenas e professoras foi muito importante, né? Porque elas conhecem, né? Tanto a escrita, parte também de interpretação, de poder levar tanto para a língua macuxi-wapixana de forma mais compreensível, né? O próprio contexto, né? Tem palavras muito técnicas e a gente consegue traduzir isso para a língua materna. Então, foi uma construção conjunta e coletiva, né? Quase 7 meses de trabalho, né? De leitura. Nossa parte é poder foi passar para as professoras o sentido daquele artigo, né? O que ele queria passar de mensagem, né? Porque traduzir ao pé da letra é bem impossível, né? Algumas palavras não tem na língua materna, wapixana e macuxi. Por isso foi uma construção, entender, compreender e passar a mensagem e ser mais fiel possível do objetivo do texto, esse texto normativo que é a Convenção 69. Né? Que bacana, né? E um dos pontos centrais da convenção é o direito à consulta prévia, livre e informada, né? Na prática, o que esse direito significa, né, para os povos indígenas? A gente tem a ideia que o território é a casa dos povos indígenas, né? Sim. Que passa do princípio que as comunidades têm um direito que rompe aquela ideia de 88 para cá, até a própria convenção em 89 para cá, quando foi aprovada, e passou a tratar os povos indígenas como povos com autonomia, né? E o direito de decidir suas próprias vidas. E esse instrumento é importante, né? Porque ele garante a autonomia da própria comunidade, o seu jeito próprio de se organizar. Passa da ideia também que a gente, quase 300 povos no Brasil e 10 em Roraima, cada um tem o seu jeito próprio de se organizar e decidir. O Wapixana e o Macuxi são diferentes do seu próprio modelo de organização social e político e jurídico. Né? E a convenção trata sobre isso. Né? A ideia é que as próprias comunidades possam participar ativamente nas próprias decisões. Né? Então, é um processo, não é para só dizer sim ou não, mas é a comunidade participar de todo o processo. Né? Por isso que a ideia é que esteja uma consulta prévia antes de qualquer medida legislativa feita pelo Estado, né? Antes de você ter o documento escrito, é conversar com a comunidade. E a ideia também não é as comunidades poderem dizer o que eles querem no seu próprio território, né? Essa autonomia, dizer, a gente quer essa atividade, esse empreendimento, e poder construir junto a atividade ali dentro do território indígena. Júnior, uma curiosidade, está sendo aí traduzida para a língua indígena e wapixana. Há alguma possibilidade de também traduzir para outras línguas? Sim, a gente vai lançar agora na Assembleia Geral do CI, agora dia 13 de março, lá na comunidade de Maturo, que é a Raposa do Sol, né? Onde vai reunir vários tuxal, liderança indígena. A ideia é fazer essa primeira apresentação e a divulgação, lançamento também. E a expectativa é também levar para outras línguas maternas aqui em Roraima, principalmente em Garicó, que é o povo também que tem a sua própria organização social, os Vai-Vai, né? Mas é um processo conjunto que a gente faz como nós, assessores jurídicos, também consultar para as comunidades o interesse, porque o trabalho não é só da assessoria jurídica, é um trabalho coletivo construído, né? É o interesse da própria comunidade para poder o material ser da própria comunidade ou região, né? Então, esse material vai para as escolas, para as comunidades, regiões, trabalharem nas comunidades. A gente tem um projeto liderado por nós, da assessoria jurídica do CI, mas outras línguas, mas também outros temas também a gente vai poder trabalhar, né? Que tem relação com o direito dos povos indígenas, né? Que é importante, que faz parte do dia a dia, né? Legislação da Constituição Federal de 88, né? Que já tem a parceria com o TJ e o CI, né? Já tem um projeto já em andamento, mas também outras legislações que é importante para que as comunidades possam ter acesso, né? Ao conteúdo que representa para as comunidades. E a respeito desse conteúdo, né? Fala aqui um pouquinho pra gente como é que vai ser o lançamento dessa tradução, né? Vai ser de domínio público? Como é que vai ser esse momento da divulgação dessa tradução? Vai ser na comunidade de Maturuca, né? Onde vai estar reunindo mais de 3 mil pessoas, entre tuxal, professores, né? Em macuxi-wapixana, e também os próprios tradutores estarão presentes, convidados, para poder também falar da experiência, né? Porque é uma experiência nova para nós, né? Que poder trabalhar traduzindo uma legislação que não foi construída por nós, né?
E também mostrar para o Estado, para o Estado brasileiro, que a gente vai ser o papel de multiplicador, né? Tanto nós advogados, mas também com os professores. Vai ser tipo um trabalho conjunto de todos os atores envolvidos, Tuxaua, professores, advogados, né? Mulheres, jovens, para construir, para que esse material chegue até as comunidades indígenas, possam ter também, ser acessível, né? Então a gente vai colocar nas redes sociais do CIR, no site, né? Eu ia perguntar se está disponível algum link. A gente ainda vai estar fechando todo o material para depois disponibilizar, depois do lançamento, a ideia também é levar isso para as instituições públicas, né? Tanto a convenção, né, que material, mas também na língua materna para as instituições, para dizer que tem a convenção e o Wapixana, né, e para a gente poder trabalhar em conjunto e o Estado respeitar esse direito, né. Para a gente finalizar, eu queria que você reforçasse só quando será esse lançamento. Será na Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, né? Esse lançamento, ele vai ter, você citou que vai ter comunidades indígenas, mas é aberto para o ouvinte que está ouvindo a gente nesse momento, quer participar, quer entender melhor esse processo, essa tradução. Pode ir lá também? A Assembleia Geral dos Povos Indígenas é um espaço em que tuxauas ligados ao Conselho de Roraima se reúnem, né? Foram feitos vários convites para as instituições públicas estarem presentes, né? E o indígena quiser interessado em participar, procurar o seu tuxaua, a sua coordenação regional para poder fazer parte da delegação, né? Também nesse dia estará presente o representante da OIT Brasil, no Maturuca, né? Que é também dos seus parceiros nessa construção, nesse diálogo, né? Para fortalecer. Então, as pessoas que tiverem interesse em participar, enviar um e-mail, um contato para a coordenação executiva do CIR, né? Quem não foi convidado, né? Mas todas as comunidades estão convidadas a prestigiar esse lançamento dia 13, às 14 horas. Que maravilha! Então é isso, nós conversamos com o advogado e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, Júnior Nicásio. Muito obrigada pela sua disponibilidade, as portas estão abertas, viu? Obrigado e agradecemos em nome do CIR. Muito obrigada. Agora 12 horas e 35 minutos. Monte Roraima, notícias na 100.